Olá, o meu nome é José Manuel Fonseca e eu sou professor associado no Departamento de Engenharia Eletrotécnica aqui da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa e queria começar por agradecer o convite que fizeram para apresentar o trabalho desenvolvido no contexto do Grupo de Investigação CA3 do Uninova, que pertence a um centro de investigação da nossa faculdade e que, em conjunto com o meu colega André Damas Mora, vamos apresentar dois trabalhos desenvolvidos em colaboração com a ESA. O primeiro trabalho, que vai ser Observando a Lua, que é um trabalho de processamento de imagens captadas pelo satélite Smart One em órbita da Lua, e depois o meu colega André Mora apresentará um algoritmo que nós desenvolvemos de aterragem em Marte com a autonomia da nave, como ele explicará. Ora, este trabalho de processamento de imagens da Lua é um trabalho que foi desenvolvido já há algum tempo atrás e que tratou de processar as imagens captadas pelo satélite Smart One, que foi um satélite da ESA lançado em 27 de setembro de 2003 e que entrou em órbita lunar a 15 de março de 2005. Durante esta missão, que terminou a 3 de setembro de 2006, foram captadas cerca de um pouco mais de 32 mil imagens por essa nave que transportava 3 instrumentos científicos, a AMIE, que era uma câmara ultracompacta, que foi a câmara responsável por captar as imagens que nós processámos, e transportava mais 2 equipamentos científicos, um espectrómetro de infravermelhos para análise de minerais e um espectrómetro de raio-x para identificação de elementos químicos na superfície lunar. Em 21 de setembro de 2010, todo o arquivo de imagens criado durante estes 3 anos de missão foram disponibilizados ao público e, em colaboração com a ESA, decidimos pegar em todas as imagens captadas por esta missão e tentar fazer um atlas da Lua. Portanto, a ESA tinha já efetuado algumas experiências de mosaico das imagens e tinha-se chegado à conclusão que seria possível, em princípio, fazer um atlas da Lua, mas esse trabalho ainda não estava feito e, em colaboração com a ESA, decidimos então partir para fazer esse trabalho. Este trabalho, que foi baseado nas imagens captadas por esta câmara era uma câmara miniaturizada com um campo de visão de 5,3 graus e que orbitou a Lua, captando imagens de 1024 por 1024 pixels a 10 bits por pixel. Esta captação permitiu uma definição de 270 metros por pixel, quando estava a 3.000 km, a órbita da nave em torno da Lua não é uma órbita constante, portanto, tem um apolune e um perilune, onde a nave sobrevoa a Lua mais próximo ou mais longe, consoante o polo, portanto, no polo sul mais próximo, no polo norte mais longe, e estas imagens foram captadas por esta câmara, que era uma câmara especial, que tinha vários filtros e que o seu objetivo seria efetuar processamento de imagem multiespectral sobre a Lua. Esta câmara, derivado especialmente à saída da órbita terrestre, sofreu vários danos no seu lançamento. Como imaginam, não é possível reparar uma câmara que está no espaço e, portanto, as imagens captadas pela câmara sofreram, em parte, dessa perturbação à saída da órbita terrestre, o que fez com que as imagens captadas sofressem de alguns problemas, nomeadamente que inviabilizaram o tal processamento multiespectral, mas a câmara, como vocês podem ver na imagem que está a passar neste momento, tinha vários filtros que permitiam filtrar a luz de modo a fazer esse tal processamento multiespectral. O que acontece é que, derivado aos danos sofridos, esse processamento multiespectral não foi possível e então nós ficámos com todas as imagens, embora filtradas, mas com a possibilidade com o devido processamento, passá-las para a gama do visível e fazer o tal Atlas da Lua. Portanto, durante esta missão foram captadas 31.947 imagens que cobriram 96% da superfície lunar. O que é que acontece? Houve alguns problemas na nave AMIE. A acumulação de cargas na zona de leitura do CCD criou uma faixa que pode ser vista na imagem que tem à vossa frente, criou uma zona de saturação que teve que ser compensada. Depois, os diferentes filtros
que se destinavam a fazer o tal processamento multiespectral que deixou de ser interessante. Criaram imagens com uma exposição, com grandes diferenças de exposição nos seus valores, o que implicaram que fosse teve que ser feita uma nova calibração das imagens, com uma equalização da luminosidade. Essa equalização foi relativamente difícil, derivada aos diversos filtros, e também a remoção daquilo que se chama a Dark Current. A Dark Current é uma tendência que os sensores têm pela sua construção e que, curiosamente, foi preparada em terra, mas que, devido aos danos sofridos pela câmara, não pôde ser utilizada uma vez em emissão. E então tivemos que fazer uma nova compensação já posterior, portanto, não a compensação feita inicialmente no laboratório, mas uma compensação calculada a posteriori. Todas as imagens tiveram que ser filtradas para remoção de linhas verticais espúrias que apareceram derivado aos tais danos ocorridos e todas as imagens compensadas, chamado flat fielding, que foi remover das imagens as naturais tendências que o sensor ganhou pelos danos sofridos. Aqui vocês têm um exemplo de uma calibração de uma imagem, é a imagem 33 da órbita 1845, apenas por uma referência científica, em que se pode ver do lado esquerdo a enorme saturação daquela zona lateral em baixo e do lado direito a imagem já compensada e, como se pode ver, permitiu a recuperação de uma grande parte da imagem. Aquela zona que poderão observar de alguma fluorescência em torno da zona quadrada que foi compensada, tem a ver com um efeito que se deu também pelos danos sofridos, que é de amortecimento entre os filtros das diversas zonas e, portanto, houve alguma deficiência nas imagens que não é possível de compensar. Portanto, as imagens que foram recebidas, tais 32 mil imagens, tiveram que ser inicialmente selecionadas, foram categorizadas em 4 classes, desde a classe 0, que é imagens completamente não utilizáveis, a classe 3, que são imagens totalmente utilizáveis, passando por imagens que são apenas parcialmente utilizáveis, isto para tentar recuperar o máximo de informação de todas as imagens gravadas. E depois foi feito um mosaico das imagens. Este mosaico das imagens é uma operação complexa que envolve a georreferenciação de todas as imagens e a sua projeção em mapas, tentando com as múltiplas imagens, cobrir toda a superfície lunar. Essa, como eu já disse anteriormente, só 96% da superfície é que realmente possui imagens, porque houve várias órbitas que a nave, por questões científicas, não captou imagens e, portanto, há algumas órbitas das quais não há imagens disponíveis, mas depois de organizadas todas as imagens e feita a sua projeção, conseguiu-se construir um total de 88 mapas cobrindo toda a superfície lunar, exceto os tais 4% dos quais não há imagens. Estes mapas foram organizados de duas formas. Nos polos, uma projeção estereográfica, nas restantes latitudes, projeções de Mercator, tal como vocês veem na imagem que aí tem. Portanto, foram feitos 68 mapas de Mercator e 2 mapas estereográficos para o Polo Norte e para o Polo Sul, num total de 88 imagens, que cobriam os tais 96% da superfície lunar, alguns dos mapas com algumas falhas significativas, especialmente aqueles que são indicados aí. O que tem à vossa frente é exatamente a composição de todos os mapas em projeção de Mercator, que cobre toda a superfície lunar. O que tem aí é toda a superfície lunar, exceto o Polo Norte e o Polo Sul. Esta é a imagem do Polo Norte. Esta imagem do Polo Norte foi escolhida pela ESA em 2015 como a Scientific Image of the Week e, portanto, foi uma distinção que tivemos da ESA para esta imagem, porque consideraram a imagem especialmente feliz e com um significado científico. Esta é a imagem do Polo Sul. O Polo Sul é especialmente interessante porque é uma zona muito pouco iluminada e havia, especialmente à data, muito poucas imagens do Polo Sul da Lua e conseguiu-se fazer uma composição muito boa do Polo Sul da Lua, mesmo assim, como podem verificar, com algumas pequenas falhas, porque não há imagens para essas zonas, mas apesar de tudo, com uma muito boa cobertura. E, portanto, este foi um trabalho muito interessante, bastante extenso, porque envolveu todo o mosaico das tais 32 mil imagens.
imagens e que vai ser publicado muito em breve pela ESA como um livro científico. Portanto, foi um trabalho que nos deu um particular prazer em desenvolver e que esperamos, sinceramente, que venha a ter uma utilização científica e uma utilidade grande na comunidade científica. Seguidamente, o meu colega André Mora apresentar-vos já o trabalho de que, enfim, nós passámos da Lua para Marte e, portanto, depois de observarmos a Lua, fomos aterrar em Marte, como ele vos vai explicar. Muito obrigado. Ora, então, boa tarde. O meu nome é André Mora, portanto, eu sou professor na Faculdade de Ciências e Tecnologia. O tema de hoje vai ser a aterragem autónoma em Marte. Este é um trabalho de investigação do nosso grupo do Uninova, o CA3. É um trabalho de investigação já de quase 10 anos, financiado pela Agência Espacial Europeia, e em que deste trabalho resultou um algoritmo de seleção do melhor local de aterragem para a nave. E porquê desta questão da navegação autónoma? Ora, o principal problema é as comunicações. O tempo de comunicação interplanetária, portanto, entre Marte e a Terra, vai na ordem dos minutos, dos 13 aos 20 minutos, e a duração da aterragem, desde que reentra na atmosfera até que a Terra, vai dos 5 a 10 minutos. Portanto, e o tempo que há para navegar a nave, para escolher o melhor sítio exatamente para aterrar, ainda é mais curto, cerca de 2, 3 minutos. Portanto, o controle remoto a partir da Terra é qualquer coisa impraticável, pelo menos nos dias de hoje. Portanto, a única solução é dotar esta mesma nave de inteligência para que tome as decisões localmente, portanto, durante a fase da aterragem. Portanto, só aqui uma pequena apresentação do que é a aterragem. Portanto, é desde a reentrada na atmosfera, neste caso, na atmosfera de Marte. Depois tem a fase de desaceleração, que é a descida através de paraquedas. E depois há uma fase de aterragem mesmo, em que a nave solta o paraquedas e tem com possibilidade de navegar para o melhor local. Portanto, e aí essa parte da navegação é que nós podemos atuar, evitando os obstáculos que possam comprometer a missão. Portanto, estamos a falar de uma missão que demora muitos anos a preparar e, portanto, comprometer comprometer a missão durante a fase de aterragem pode ser crítico. Portanto, aqui entramos no nosso trabalho de investigação, está ao nível do processamento de imagem e de inteligência artificial, para a escolha dinâmica do local da aterragem. Portanto, temos aí uma imagem ao lado para termos uma ideia do que é a superfície de Marte. Temos uma superfície rochosa, com relevo, e, portanto, aquilo que nós precisamos de fazer é uma avaliação de risco, fazer mapas de risco para saber o melhor local para aterrar. Portanto, não podemos aterrar em locais inclinados, sob pena de a nave tombar, não podemos aterrar em zonas com muitos sombreamentos, porque depois não há carregamento dos painéis solares. A rugosidade do terreno também é importante avaliar. Portanto, se é uma zona muito rochosa, portanto, também pode, se apanhar um bloco muito grande, portanto, a nave também pode tombar e pode comprometer ali a missão nesse momento. Outra parte é o interesse científico. Aqui, muitas vezes, é incompatível com os restantes, ou seja, procuramos zonas que, se calhar, que tenham mais relevo, provavelmente vão ser mais interessantes do ponto de vista científico. E, portanto, há aqui um compromisso entre ambos. E depois há outra parte, que é o alcance da nave. A nave, quando está em descida, também tem que gerir o combustível, portanto, e pode não conseguir ir a qualquer sítio desejado. E, por último, a eficiência. Portanto, estes algoritmos vão correr no computador de bordo. São computadores que têm tecnologias space safe, portanto, são tecnologias testadas no espaço, e normalmente não é o nosso comum computador, que já, se calhar, tem muito mais, o nosso computador tem muito mais capacidade do que estes computadores, e, portanto, temos a bordo da nave temos muito pouco tempo de processamento disponível. Estes mapas de risco, nós vamos gerar vários mapas individuais, neste caso vamos gerar 7 mapas individuais. Estamos a falar de resoluções de 512 por 512 pixels, portanto 0.22 megapixels, muito longe daquilo que nós estamos habituados hoje em dia na nossa fotografia, nas máquinas fotográficas.
Depois vamos fazer a fusão, e entramos nos nossos algoritmos de inteligência artificial para fazer a fusão inteligente dos mapas individuais. Portanto, aí utilizamos lógica difusa e depois com operadores especializados, operadores de agregação, que nos vão dar o tal mapa final de risco. Depois podemos fazer uma estratégia exaustiva, pesquisar todos os pixels possíveis da imagem, toda a área da imagem, só que isso vai comprometer também o tempo de execução e, portanto, houve uma outra fase de investigação que foi na procura de algoritmos para pesquisas não exaustivas. Neste caso, acabamos por utilizar Particle Swarm Optimization para fazer essa mesma redução do número de locais a avaliar. Por último, há uma última fase que é o replaneamento da trajetória. Portanto, se houver sucessivas iterações do algoritmo em que recomendem a mudar de trajetória, portanto, o computador de bordo tem que fazer essa decisão. Um pequeno diagrama da arquitetura. O módulo, a nave é constituída por um módulo de navegação, de controle de navegação, e o outro para detecção e desvio de obstáculos. Portanto, a nossa parte tem a ver exatamente com o Hazard Avoidance, portanto, a detecção dos obstáculos. E temos aqui um exemplo de um dos mapas, portanto, um mapa de textura, e em que aqui temos exatamente locais mais claros, assinalados como locais a evitar, portanto, são locais em que foram detectadas mais rugosidade, rochas, e, portanto, são locais que devemos evitar e desviar para o outro lado. E aí vamos utilizar temos aqui a lógica difusa para normalizar também estes valores e apresentamos também um dos mapas finais em que temos uma avaliação do risco desde 0 até 1, portanto, de 0 a 100%, e qual é que será o melhor. Portanto, locais mais claros serão locais a evitar, mais escuros serão os melhores locais. Temos aqui uma apresentação de 7 mapas individuais, portanto, desde os sombreamentos, mapa de sombreamentos, mapa de inclinação de terreno, textura do terreno, distância que estamos do alvo atual, o próprio consumo de combustível, a navegabilidade da nave e a distância a pontos de interesse científico. Portanto, há depois uma última fase que é fazer a fusão todos estes mapas e apresenta-nos uma imagem, essa imagem que temos aí a ver colorida, em que locais mais a vermelho são os melhores locais para aterrar, os locais mais próximos, mais azuis ou mais em torno do amarelo, são piores locais. Vemos que são locais com sombreamentos ou com maior rugosidade. Por último, estão ali a apresentar também vários, portanto, os locais que foram avaliados em 2 iterações, portanto, temos um ponto antes e um ponto depois, 2 iterações, os melhores locais para aterrar. Portanto, não houve uma pesquisa exaustiva, houve sim uma pesquisa em um conjunto de pontos pseudo-aleatórios, obviamente, são algoritmos que avaliam de uma forma pseudo-aleatória. O planeamento da trajetória só vai acontecer caso se verifique que o alvo atual, portanto, o melhor local para aterrar, de repente pode ter uma queda abrupta de qualidade e, portanto, ou pode aparecer melhores alternativas e aí a nave tem que decidir se faz um replaneamento ou não. Há aqui um conjunto depois de parametrizações que têm que ser feitas para exatamente, não é apenas uma imagem, tem que haver um conjunto significativo de imagens em que isso acontece e tem que estar sempre alerta para necessidade de novos replaneamentos. Apresento também um vídeo demonstrativo, foi criado pelo projeto, apresentando toda a fase de descida, portanto, em que é uma simulação da nave a aterrar na superfície de Marte, em que é apresentada uma imagem da superfície de Marte e vão começando a aparecer uns pontos vermelhos que serão os locais selecionados pela nave para aterrar. À direita vemos realmente um conjunto de imagens das nossas variáveis de entrada, portanto, combustível, a inclinação, rugosidade, etc., e o mapa de risco. E esta foi a avaliação que foi feita pela nave até aterrar num dos locais.
Portanto, só agradecer à equipa do CA3, tanto da equipa de investigação, em especial à professora Rita Ribeiro, que liderou muitos destes projetos com a ESA, e a todos os outros por contribuírem também para chegarmos a este ponto. Muito obrigado.